Olá, amigos! O assunto do vídeo de hoje é terapia das partes como protocolo de hipnose. Quando a gente trata a mente humana, nós precisamos isolar os problemas, como a gente trata qualquer coisa sob uma ótica e uma perspectiva científica. A terapia das partes, ela permite que, por exemplo, eu isole uma parte do indivíduo que é o medo, e eu isolo na forma de personalidade. Por exemplo, a pessoa sente medo, aquele medo está lá dentro. A pessoa sente raiva, aquela raiva está lá dentro do contexto emocional da pessoa. Como é que eu trato aquilo? Existem diversas maneiras de serem tratados. Um protocolo muito bacana que eu gosto é esse, a terapia das partes. Como é que funciona? A gente leva o cliente para um cenário, a gente ajuda o cliente a construir um cenário que ele goste, por exemplo, um local junto à natureza, junto a uma cachoeira, junto à praia, junto a um lago, enfim. O cliente escolhe um cenário no qual ele gostaria de estar. É um cenário imaginário, né? A gente coloca claramente nesse contexto, e após o cliente ter escolhido este cenário, nós trazemos as personalidades da pessoa em forma de cópias dele, na forma de cópias do cliente, ou também eles podem surgir na apresentação ou na forma de uma pessoa da família, de um amigo, de um parente, enfim. Aí a gente, a partir dessa separação e desse isolamento na forma de personalidades, a gente começa o tratamento. Por que essa separação em personalidades é importante? Porque existe aí um fator que nós identificamos como sendo extremamente importante, que é a forma de se comunicar com a mente do paciente. Como que nós fazemos para nos comunicar conosco? Uma das maneiras de nós nos comunicarmos conosco mesmos é o diálogo interno, ou o monólogo, ou falar sozinho, para ser mais exato. Acontece que existem outras maneiras de se comunicar com a mente humana. E nesse caso há o terapeuta presente. Então o terapeuta, ele pode conversar com o paciente diretamente, que ao conversar com o paciente ele está conversando com todas as personalidades ao mesmo tempo, ou ele pode conversar isoladamente com uma dessas personalidades representadas por uma emoção. Por exemplo, eu quero conversar com o medo do paciente. Como é que eu faço para conversar com o medo do paciente? O problema é que o medo do paciente não tem boca, o medo do paciente não tem ouvido, e daí como é que eu falo com ele? Então eu crio um cenário onde o medo passa a ser representado por uma cópia do paciente, é uma pessoa igualzinha ao paciente, igualzinha ao cliente. E essa personalidade, ela então tem boca, porque o cliente tem boca e é uma cópia dele. Então essa pessoa que está lá dentro desse cenário junto com o cliente, ele passa a falar comigo. Essa personalidade é a personalidade do medo, por exemplo, ou a personalidade do sentimento de culpa, ou a personalidade da raiva, do ódio, enfim, da mágoa. E dessa forma aquela personalidade está isolada, eu posso conversar com ela exclusivamente sobre aquele assunto. No caso do medo, eu vou conversar com a personalidade sobre o medo e não vai misturar com outras coisas, né? Aquela personalidade vai ser focada, absolutamente focada no medo, e aí dá para conversar com ela. Deixa eu falar um pouquinho sobre a comunicação. A comunicação, ela existe sempre em cima de sistemas simbólicos, né? Por exemplo, nós temos a comunicação escrita, o O é uma bolinha, né? O S é uma cobrinha. Então assim, veja só que a comunicação é simbólica. Quando eu estou falando com você aqui agora, comunicação oral, eu estou usando sons A, B, C, A, B, K, T. Isto é um sistema simbólico de sons. Então todo tipo de comunicação e todo sistema de comunicação utiliza simbologias e convenções em cima dessa simbologia. E para eu conversar com a mente de uma pessoa, eu preciso especificar um tipo de sistema de comunicação. E a terapia das partes, como protocolo, ela fornece esse tipo de comunicação, criando personalidades que simbolizam um certo aspecto da emoção humana, ou um sentimento do grupo que formam as emoções humanas. E aí é assim que funciona, em linhas gerais, a terapia das partes. Gente, o que eu coloco aqui é a minha opinião exclusiva sobre esse tema. Um outro hipnoterapeuta pode apresentar uma opinião diferente, pode ver de forma diferente. O caso é que a mente humana, ela é muito dinâmica, ela é muito complexa, ela é extremamente volátil. Então ela pode oferecer inúmeras formas de interpretação. Eu costumo colocar
as interpretações e fazer uma metáfora com uma cebola. Imagine a cebola que tem várias camadas. Cada camada da cebola pode ser uma interpretação diferente. E interpretações diferentes não necessariamente tem que entrar em conflito, tipo, essa é verdadeira e aquela é falsa. Não, não tem que ser assim. Uma cebola tem várias camadas e todas as camadas são necessárias para a existência dela. Então, para interpretar a questão da terapia das partes, eu posso interpretar de uma forma, outro pode interpretar de outro, e cada uma dessas interpretações representa uma camada. E pode haver infinitas camadas e todas elas formando um todo, que é o todo final, que é o todo real, e nenhuma delas necessariamente estará em conflito com a outra, elas formam o todo. Eu vou te dar um exemplo. O dia, ele é formado de uma parte escura e de uma parte clara, são contraditórios, mas ao mesmo tempo formam o todo, que é chamado de dia. Então, duas interpretações, mesmo que elas sejam contraditórias, elas ainda assim vão formar parte do todo. Então, nenhuma é falsa ou a outra é verdadeira. As duas são verdadeiras, porque no que diz respeito à mente humana, tudo é verdadeiro a partir do momento em que nós aceitamos que aquilo é verdade. Mas se nós queremos negar e dizemos que aquilo é falso, aquilo também passará a ser falso. Ou seja, a questão da mente humana realmente é muito complexa, então nós podemos interpretar as coisas de diversas maneiras. Eu já estou entrando agora numa outra variável que não faz parte desse vídeo. Vamos nos manter no foco. Então, para terminar, terapia das partes é um mecanismo, é um dos inúmeros mecanismos para se comunicar com a mente humana. Assim como nós temos diversos mecanismos para que as pessoas se utilizam para se comunicar entre si, por exemplo, o português, o inglês, o espanhol, o chinês, o japonês, que são idiomas humanos, e nós temos os idiomas das máquinas, a linguagem das máquinas, linguagem de computador, etc, etc, etc. A Libras, que é uma linguagem de surdos mudos. São mecanismos de linguagem, tá? A terapia das partes, como protocolo de hipnose, é um mecanismo de linguagem utilizado para a comunicação com a mente do cliente. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos. Eu espero que tenha sido a explicação de bastante utilidade. Desculpe aí a falta de luminosidade, mas eu queria aproveitar o momento de inspiração, não perdê-lo e passar assim mesmo a mensagem para você. Um grande abraço, tchau.